virose que cai bastante. Ficou bonito esse slide, né? Se eu não der aula mais, eu posso começar a ser designer. Então, gente, coloquei aqui uma diferença de endemia, epidemia, pandemia e surto, tá? Às vezes a gente não sabe muito bem a diferença de um para outro. Surto, eu vou começar de baixo, é quando surge uma nova doença, né? Uma doença nova. Então você começa a ter um número acima do normal de uma doença que às vezes não aparecia, né? Então você começa a ter, começou a em Miracema, do nada surgir, sei lá, chikungunya, né? É uma doença que não tinha e passou a ter a em Miracema, então teve um surto dessa doença, né? Então aí endemia é quando já começa a partir para aquela região, para uma determinada região, aquela doença, e ela começa a surgir igual, como que eu posso explicar? Igual malária lá no norte do Brasil, lá pro lado da Amazônia, toda época de verão, todo ano, aquela região no verão tem muito caso de malária. Então aquela doença ali, ela é endêmica daquela região. Porque a pessoa, igual tipo dengue, né? Ela acaba sendo endêmica. Não é porque dengue é geral. Mas tipo assim, a malária mesmo, lá pra cima, lá pro norte, né? A gente não tem tanto caso de malária pra baixo. Aqui pra baixo, sudeste, né? Sul, a malária ela é mais lá pra cima. Então ela é endêmica daquela região. Quando essa doença começa a espalhar para mais regiões, igual abranger mais, você tem uma epidemia, né? E quando ela passa a ser escala global, você tem uma pandemia, tá? Ficou meio confuso ou ficou claro? Ficou claro. Surgiu uma doença nova que não existia naquela região. Você tem um surto daquela doença, né? Você tem essa doença, ela se expande para mais pessoas e mais regiões. Você tem uma epidemia dessa doença. E essa doença, ela atinge escala global, pandemia. Se você tem uma doença controlada ali em uma determinada região, endemia, ocorre certo número de casos controlados em determinada região. Você tem uma endemia, você tem uma doença endêmica, igual, por exemplo, sei lá, eu tenho um caso de um vírus XYZ que acontece no norte da África e todas as vezes, em período de muita chuva, acontece muita doença desse vírus aparecer. É uma doença endêmica do norte da África, tá? Ela e todo ano você já conta com aquele número de pessoas infectadas e mortas, porque todo ano aparece mesmo essa doença, tá? Então, causador e transmissor de uma doença. Causador é o agente etiológico, é quem vai causar a doença propriamente dita, né? Igual no caso da dengue. Quem que causa a doença? O vírus, né? Quem que transmite? O mosquito. Beleza, gente? Sim. Né? Se você tem um mosquito que causa uma doença, esse mosquito ele vai ser o transmissor, ele vai ser o vetor, né? Agora, quem vai causar mesmo a doença, o agente etiológico, que vai causar aquela etiologia, vai ser o vírus. Beleza? Então, a primeira virose que nós vamos ver vai ser a AIDS, que ela pode aparecer também como o nome de SIDA. O SIDA é o nome aportuguesado, né? É o nome correto pra gente aqui, né? Brasileirado, aportuguesado, mas às vezes é pouco usado, né? A gente usa mais AIDS, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Aí o AIDS é o inglês, né? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Aí SIDA é o brasileiro. Então é uma doença, é um retrovírus, né? Um vírus, e aqui um retrovírus, né? Mas só pra gente poder lembrar. É um retrovírus. Lembra que o que o retrovírus faz? É um vírus de RNA que produz DNA, que produz RNA de novo, para assim produzir a proteína, né? Porque ele tem uma proteína, uma enzima que é chamada de transcriptase reversa, que consegue fazer com que o RNA passe a ser DNA, né? O RNA transforma em DNA, que depois transforma em RNA para poder produzir a proteína para o vírus se reproduzir.
tá? A reprodução dos vírus tem que acontecer dentro de célula, né? Entra até naquele questionamento se vírus é ser vivo ou não, porque ele não consegue se reproduzir se ele não estiver infectando uma célula, porque ele tem que usar todo o mecanismo da célula hospedeira, né? Mas ele lá dentro ele consegue se reproduzir, então é ser vivo. Mas se ele não estiver dentro da célula, ele não se reproduz, não é ser vivo. Não é formado por célula, não é ser vivo, né? Então aí fica nesse impasse. Ele se reproduz então dentro de células TCD4, que são células do glóbulo branco do sangue, que são as células de defesa, são os linfócitos, tá? Então são células de defesa no nosso corpo. Então eles infectam os linfócitos, se reproduzem lá dentro, matam linfócitos, então eles estão matando a defesa do nosso organismo, né? Uma das principais células de defesa do nosso organismo. Sem a defesa vão aparecer então doenças oportunistas. Muitas vezes a pessoa ela tem o vírus da AIDS, né? Tem a doença, né? Tem um vírus e ela acaba morrendo de gripe, de tuberculose, de alguma outra doença que aparece porque a gente não tem sistema imunológico, o nosso sistema imunológico está debilitado. Isso daqui é um gráfico que já apareceu em prova, né? Aqui as bolinhas, ó, subindo, está representando o vírus, o HIV. E quadradinho, os linfócitos. Então, de acordo com que o vírus ele vai subindo a quantidade, os linfócitos eles vão diminuindo, até aparecer infecções oportunistas e morte, tá? Transmissão, relação sexual desprotegida, uso de objetos pérfuro-cortantes, né? Agulha de tatuagem, alicate, seringa, na hora de uso de drogas, né? Que compartilha seringa, transfusão de sangue e transplante de órgão. Isso era muito comum há um tempo atrás. Hoje em dia não é mais, porque você faz transfusão de sangue, o sangue que você está recebendo, ele é muito bem testado, ele passa por todos os testes para ver se não tem nada, né? Transplante de órgão também, né? Você não vai receber um órgão qualquer, né? Quem já viu Grey's Anatomy sabe que se a pessoa tiver uma doença, ela já sai do quadro de doador, né? Se ela tem alguma coisa que pode comprometer aí a saúde da pessoa que está sendo transplantada. E via placenta e leite materno. Gente, via placenta e leite materno, hoje em dia é menos de 2% a chance de uma mãe que tem AIDS passar para o filho se ela tiver um acompanhamento com médico adequado desde o começo da gravidez. Então, uma mãe que tem AIDS, que tem o vírus HIV, né, está infectada pelo vírus, se ela tiver um acompanhamento desde o comecinho da gravidez, tomando o coquetel, né, o AZT, e fazendo um parto adequado e depois não amamentando o filho, né, com leite dela, o filho tem menos de 2% de chance de contrair o HIV, tá? Aí tem que fazer um parto antes da hora, não pode ser aquele parto também em cima da hora, que a mulher já chega gritando no hospital, porque ali na hora do parto pode passar o vírus, né, através do sangue. Quando a criança nasce, tem que dar um banho na criança com água e sabão, assim, dar uma esterilizada mesmo, né? Passar bastante sabão na criança, desobstruir as vias aéreas do recém-nascido com bastante cuidado, né? Enfim, tem todos os cuidados aí. Dengue, zika e chikungunya. Coloquei os três juntos porque os três são o vírus da dengue, da zika e da chikungunya, eles têm o mesmo vetor, né? Que é o mosquito Aedes aegypti. Porém, são causados por vírus diferentes, né? Os vírus são diferentes, só tem o mesmo vetor, né? Então, a dengue, a chikungunya e a zika, elas têm os mesmos sintomas, mas com intensidades diferentes, né? Igual febre, por exemplo, a da dengue é sempre presente, alta, né, de início imediato. A chikungunya é quase sempre presente, alta também, e a zika pode estar presente, baixa. Muitas vezes a zika ela é assintomática. Às vezes a pessoa está com zika e ela nem sabe,
né, ela pode ser assintomática. Então, das três aí, a mais branda é a zika e eu acho que o pior é a chikungunya, por conta principalmente das dores, né? Aí, ó, artralgia, que são as dores nas articulações, quase sempre presentes, né? Na dengue, quem já teve dengue sabe, que às vezes dói até na hora de piscar o olho. Eu sentia dor no meu corpo todo. A chikungunya é presente em 90% dos casos, dores intensas, e a dor, as dores musculares, as dores nas articulações podem durar por anos, né? Tem gente aí que tem, acho que pode durar até 8 anos, tem gente aí que tem 3 anos que pegou chikungunya e ainda tem, de vez em quando tem que tomar remédio para dor, porque de vez em quando é uma dor muito intensa. As zika são dores leves, né? Manchas vermelhas na pele, na dengue pode estar presente, chikungunya pode estar presente, se manifesta nas primeiras 48 horas, e a zika quase sempre presente, se manifesta nas primeiras 24 horas. Coceira, dengue leve, chikungunya presente em 50 a 80% dos casos. Na zika pode estar presente de leve a intensa, vermelhidão nos olhos. A dengue não está presente, chikungunya pode estar presente e a zika pode estar presente. Qual que é o grande problema da zika, gente? Vocês lembram? Pode causar microcefalia. Pode causar microcefalia se a mulher estiver grávida? Isso aí. O problema todo da zika é quando a mulher está grávida, que foi comprovado que o vírus da zika, né, passa para a criança e pode causar microcefalia, né, problemas aí no feto. Então aí foi o grande problema da zika, né, que as mulheres grávidas estavam se prevenindo, nossa, aquele desespero se a mulher ficasse grávida durante esse período aí, né, que surgiu o zika vírus. Aí, para poder evitar a prevenção, né, eliminar focos do mosquito, evitar viajar para regiões endêmicas, usar repelente, calça e blusa de manga comprida, mosquiteiro e tela protetor. Isso daí vai para zika, chikungunya e dengue, já que todos são o mesmo vetor, que é o mosquito, e a gente já sabe do que o mosquito da dengue, o que o Aedes aegypti gosta, né? Água parada, água limpa, eliminar foco, pneu, né? Água em garrafa, isso daí coisas que a gente já sabe, já faz. Febre amarela também é transmitida pelo Aedes aegypti, mosquitinho filha da mãe, né? Então, além de dengue, zika e chikungunya, ele também transmite o vírus da febre amarela no ambiente urbano. No ambiente rural, né, na zona rural, é transmitido por um outro mosquito também chamado de Haemococcus, tá? Então causa danos no fígado e icterícia. Se causa danos no fígado e icterícia, a pessoa fica muito amarela, né? Febre amarela. Então, o que é? Febre amarela é uma doença infecciosa aguda transmitida pela picada dos mosquitos transmissores infectados. Sintomas: casos moderados provocam febre, dor de cabeça, náusea e vômito. Casos mais graves podem gerar problemas cardíacos, renais e hepáticos fatais. Hepáticos é fígado, né? Prevenção: a febre amarela, ela tem vacina, tá? Melhor ferramenta de prevenção e controle da doença. Por que a febre amarela tem vacina e os outros não têm, né? Porque o vírus, isso vai depender do vírus, tá? O vírus da febre amarela, então, ele tem um poder de mutação menor. Então, você consegue fazer uma vacina porque vai conseguir, aquele vírus ele não vai mudar tanto, né? Agora, os outros vírus, eles começam a ficar resistentes à vacina porque você tem uma mutação, você não consegue controlar aquilo ali muito bem, né? HPV, gente, é o papiloma vírus humano. Ele pode ser assintomático. Muita gente tem HPV e nem sabe, né? Porque muitas vezes eles são assintomáticos. Quando ele aparece sintoma, ele aparece principalmente verrugas pelo corpo, nas mucosas, né? Na pele. Aí a gente está vendo no dedo, no lábio, né? E é uma DST, porque muitas vezes aparece a verruga nos órgãos sexuais, né? Na vagina, no pênis, e você pega HPV só encostando na verruga contaminada, infectada, porque a verruga ela tem uma grande quantidade de vírus localizados, concentrados ali nas verrugas, né? Então fazer sexo sem preservativo e a pessoa tiver HPV, às vezes uma verruga pequena, ela nem sabe que ela tem, você acaba pegando HPV. O HPV tem vacina,
né? Tem uma campanha forte de vacina de HPV, porque é o principal, é o único causador responsável, né, pelo aparecimento de câncer de colo de útero. Quando você fala de câncer de colo de útero, é o HPV o principal causador, aí, se bobear, o único causador de câncer de colo de útero, né? A menina apresenta essas verrugas lá no colo de útero, e essa verruga, nesse local, ele acaba se transformando em câncer, tá? O tratamento é medicamento, não tem tratamento para HPV, tá? Para matar o vírus. Você tem um tratamento que são medicamentos para poder aumentar a imunidade e o seu corpo responder contra aquele agente infeccioso, e você também tem a retirada das verrugas. Já que essa verruga tem grande concentração de vírus, você tira essas verrugas e você vai diminuindo aí a carga viral do seu corpo. Tem vacina, né? Vacina não é tratamento, vacina é prevenção. Então aí o HPV, aí tá falando do vírus, né? Que se transforma, algumas informações aí, em câncer de colo de útero. Por isso que é importante aí tomar essa vacina, tá? O sarampo, gente, era uma doença que estava erradicada, estava considerada banida e não existia mais sarampo. Aí veio aquele movimento, né, inteligentíssimo de anti-vacina, né? O pessoal fez campanha anti-vacina, não vacinem seus filhos, que não sei o quê. Aí volta o sarampo no Brasil em 2019, né? Então, vírus transmitido por gotículas de saliva, que é fácil de pegar, né? A gente está vendo aí com o coronavírus como que um vírus que é transmitido pela saliva, pela respiração, é um vírus de fácil propagação, né? Então, um vírus transmitido por gotículas de saliva, fácil de pegar, doença erradicada até 2019, movimento antivacina. Aqui eu peguei no site do Ministério da Saúde, né, uma notícia de 4 de setembro de 2019. Cresce 18% o número de casos de sarampo no Brasil. O Brasil registrou nos últimos 90 dias 2.753 casos confirmados de sarampo em 13 estados brasileiros. O aumento de 18% em relação ao último boletim divulgado, dia 28/8, se deve à confirmação clínica de casos que estavam em investigação anteriormente. De acordo com o novo boletim epidemiológico da doença, entre 9 de junho a 31 de agosto, o Brasil notificou 20.292 casos, sendo 15.430 em investigação, enfim. Aí depois veio em dezembro já, a notícia de dezembro de 2019, o Brasil atinge 99,4% de cobertura vacinal de sarampo em 2019. Esse movimento não foi muito para frente, né, antivacina, graças a Deus, né? Agora eu acho que o movimento é querendo vacina aí do coronavírus, né? Até o povo que era anti-vacina agora está implorando por uma vacina aí. Que é? Então, sarampo é uma doença infecciosa aguda e viral, né? Provocada pela morbilivírus, com elevada transmissibilidade e que pode acometer pessoas de qualquer idade. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa por secreções nasais expelidas ao tossir, espirrar ou falar, né? Possíveis complicações: infecções dos ouvidos, pneumonia, convulsões e lesões do sistema nervoso. Os principais sintomas são tosse, febre, manchas avermelhadas na pele, dor no corpo, coriza e conjuntivite. A única forma de prevenção é a vacina da tríplice viral. Tranquilo até aí, gente? Sim. Então, o Covid-19, tá? Causado por um coronavírus. O coronavírus, gente, ele é uma família de vírus, né? Dos coronavírus, né? Então, não é um vírus, é uma família de vírus aí que a grandíssima maioria, não infecta humano, né? Até então infectava só animais, aí como camelos, gados, gatos e morcegos. Raramente infectam pessoas. Em dezembro de 2019, um novo coronavírus, SARS-CoV-2, identificado em Wuhan, na China, causou a Covid-19. Apresenta quadro clínico variando de infecções assintomáticas,
e ou poucos sintomas. 80% dos casos, então, a pessoa não tem sintoma ou sintoma muito brando, até quadros mais graves, 20% dos casos, havendo necessidade de atendimento hospitalar e dentro desses 20%, 5% necessita aí de suporte ventilatório. Tá? As características do vírus. Então é um vírus de RNA, de fita simples. Lembra que vírus ele pode ser tanto de DNA quanto de RNA. Então ele é um vírus de RNA, o que dificulta, né, a produção da vacina. Lembra que quando um vírus é de RNA, que do RNA o RNA é uma fita mais fácil de quebrar, de sofrer mutação, né? Então o vírus é é um vírus mais frágil, mais fácil de quebrar esse RNA. E ele tem maior velocidade de replicação, né? Porque do RNA já produz a proteína direto, né? Envelope lipoproteico, então ele é um vírus envelopado, ele tem uma camada de lipoproteína. E o que é lipoproteico no nosso corpo? As membranas plasmáticas. Então muitas vezes esses vírus que tem esse envelope, eles se camuflam mais mais fácil, porque eles passam como se fosse uma célula no nosso corpo, que ele tem esse envelope, né? E ele tem umas proteínas de membrana. Então ele tem essa camada, esse envelope, e ele tem essas proteínas em volta. Uma dessas proteínas é chamada de spike ou proteína S. Essa proteína, essas amarelinhas aí, formam como se fosse uma coroa no vírus. E daí o nome coronavírus, tá? Vem dessas proteínas. Essas proteínas, elas se ligam a uma enzima que está nas nossas células. Então, na nossa membrana plasmática das nossas células, tem uma enzima que chama ECA2, tá? Então, essa proteína S ou essa proteína spike se liga a essa enzima ECA2, ectaase 2, ECA2, tá? Então, essa que é a afinidade. Então, o vírus ele vai se ligar nessa enzima, essa enzima S dele com essa enzima essa proteína spike, né, essa proteína S deles com a nossa enzima, e dali a célula vai abrir a membrana para o vírus entrar, tá? Vai ter essa afinidade aí, essa ligação, e aí